Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um desafio que muita gente conhece bem, principalmente com o passar dos anos: lembrar nomes. Mas e se o segredo não for se esforçar mais para decorar, e sim usar uma estratégia diferente? Pois é, uma pesquisa bem interessante mostra um caminho novo sobre como esse processo de recordar funciona. Sabe aquela sensação? A gente encontra alguém, reconhece o rosto na hora, às vezes lembra até de uma conversa que teve com a pessoa. Mas o nome? O nome parece que some. É frustrante, né? A boa notícia é que isso não é um sinal de que algo vai mal. Na verdade, é um fenômeno que a gente pode entender melhor e, como vamos ver, até aprender a lidar com ele. Então vamos lá. A proposta principal aqui é mudar um pouco o jeito de pensar. Em vez de tratar um nome como uma informação solta, a ideia é construir uma espécie de teia de informação em volta dele. Pensa assim: não é um fiozinho só, que arrebenta fácil, mas uma rede com várias conexões que se apoiam. E como é que se constrói essa teia? É bem mais intuitivo do que parece. A gente começa com o rosto. Daí, conecta esse rosto a um nome. Depois, liga o nome a uma profissão. E para deixar a teia mais forte, a gente adiciona outra informação. Pode ser um hobby, um objeto que a pessoa usa. Cada pedacinho novo de informação não é só mais uma coisa para decorar. É um novo caminho para chegar até o nome. Bom, mas uma ideia assim, por mais interessante que seja, precisa ser testada na prática, certo? E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Eles montaram um experimento para ver se essa história de teia de informação realmente funciona. E olha que legal, o estudo foi feito com 18 senhoras, todas na terceira idade. Isso é super importante, porque a pesquisa foi feita justamente com o grupo de pessoas que mais costuma relatar essa dificuldade. Isso faz com que os resultados sejam ainda mais significativos para a gente. A estrutura do experimento foi a seguinte: as participantes aprenderam dois tipos de teias. As teias pequenas tinham um rosto conectado a outras 3 informações. Já as teias grandes eram mais detalhadas, um rosto ligado a 5 outras informações. A grande pergunta era: será que ter mais conexões ajuda a lembrar melhor? Para a gente ter uma ideia mais clara, olha só esse exemplo de uma teia grande. A informação vai muito além do básico, percebe? Não é só o Marcelo, o vereador. É o Marcelo, o vereador que gosta de remar, que tem um gato e que usa aquela carteira. Cada um desses detalhes funciona como um gancho, uma nova ponta para puxar a informação completa. Ok, depois que elas aprenderam tudo isso, as participantes ficaram 6 semanas, inteirinhas, sem nenhum tipo de treino ou revisão. Foi um verdadeiro teste de fogo para a memória. Depois desse tempo todo, elas foram testadas de novo. E é aqui que os resultados ficam surpreendentes. Primeiro, vamos dar uma olhada em como foi a fase de aprendizagem. No comecinho, como o gráfico mostra, não teve muita diferença. Tanto o grupo das teias pequenas quanto o das teias grandes se saíram super bem, com mais de 80% de acerto. Parecia que as duas estratégias eram igualmente boas. E mesmo depois daquelas 6 semanas paradas, a capacidade de manter as informações continuou bem parecida nos dois grupos. À primeira vista, parecia que não fazia diferença aprender uma teia maior ou menor. Mas a grande descoberta estava escondida nos detalhes de como os erros aconteciam. E aqui está o resultado que realmente impressiona. Durante o teste final, o pessoal que aprendeu as teias pequenas começou a cometer mais e mais erros com o passar do tempo. Agora, o grupo das teias grandes mostrou o contrário. Elas cometiam menos erros ao longo do teste. Era como se elas estivessem ativamente reconstruindo a memória, usando as várias conexões para achar o caminho de volta. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Por que uma rede de informações maior, mais cheia de detalhes, se mostrou não só mais forte, mas capaz de se consertar durante o próprio teste? A conclusão da pesquisa resume tudo de forma perfeita. Eles dizem que, quanto mais membros são adicionados a uma classe, mais estáveis se tornam as relações e mais provavelmente elas são recuperadas. Em outras palavras, ter mais conexões não só guarda a informação de um jeito mais seguro, mas também cria vários caminhos para a gente chegar até ela. Se uma estradinha da memória enfraquece, as outras servem como pontes. Esse processo todo tem um nome técnico que é formação de relações de equivalência. É um nome um pouco complicado, mas a ideia é simples. É a nossa capacidade de criar essas redes de informações conectadas, onde uma pecinha ajuda a gente a lembrar de todo o resto. Não é só um truque de memória, é um processo fundamental do nosso comportamento. E a importância de entender isso vai muito além de lembrar os nomes. A formação de relações de equivalência é chave para a gente compreender processos comportamentais básicos. E isso tem uma aplicação gigantesca, tanto na educação, ajudando a criar jeitos melhores de ensinar, quanto na área clínica, apoiando diferentes tipos de terapia e intervenção.
No fim das contas, isso tudo nos deixa com uma reflexão. Agora que a gente sabe o poder que essas conexões têm, a pergunta que fica é: que outras teias de informação a gente pode construir no nosso dia a dia para fortalecer a nossa capacidade de recordar? Seja para aprender algo novo, desenvolver uma habilidade, ou simplesmente lembrar o nome das pessoas que a gente conhece. Parece que a resposta está em criar mais e mais conexões.